Boa noite, gente. Quem está feliz com Jesus? Vira para o teu vizinho e fala assim: hoje o almoço é por sua conta. Será que você pode dar uma glória a Deus por isso? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Pastor Fabinho, tem como acender um pouquinho essa luz aqui? É possível? Não tem problema, se não for atrapalhar, só para eu conseguir enxergar o pessoal. Quem está feliz aí? Que bom, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria. Para quem não me conhece, eu me chamo Eric. Eu sou casado com a Isabela, a mulher mais linda desse mundo. É verdade. Ela é a princesa da minha vida. Infelizmente, ela não pôde estar no dia de hoje. Na verdade, a gente tem passado por dias um pouquinho difíceis, né? Recentemente, a gente teve a excelente notícia de que ganhamos ali um bebê, mas também em pouco tempo nós tivemos a notícia que nós perdemos o nosso bebê. A gente ficou um pouquinho não, né? Muito abalado emocionalmente, ainda mais para uma mulher, né? Que criou tanta expectativa por isso, era o nosso sonho, nós nos planejamos para isso, mas o Senhor é soberano, e o mesmo Deus que tomou, em nome de Jesus, trará novamente. Será que você pode dizer um amém por isso comigo? Mas quando ela vem, eu normalmente falo para que ela fique de pé. Por quê? Para a igreja ver que Deus faz milagre na vida da gente, não é verdade? Quem é solteiro assim, levanta a mão, deixa eu te ver. Olha só, quanta gente. Eu sinto muito por vocês, viu? Que é solteiro. Cadê os casados? Dá uma glória a Deus aí, ó. Olha ali, o irmão berrou. Ele não para, ele tá terrível. É bom demais ser casado. E eu também estou agora acompanhado do Edler, meu amigo, que está ali comigo, meu companheiro, um braço no meu ministério. E antes de tudo, obviamente, eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Quero imensamente agradecer ao pastor Rinaldi, que aqui cedeu essa oportunidade, o pastor André, o pastor Fabinho, todo mundo, todos vocês são maravilhosos. Eu falo que é com muita alegria que eu posso estar aqui, que hoje, esse início, eu estou iniciando, é isso? Ou já começou alguém aqui já assim, pregando? Meu Deus, que honra, misericórdia, né? Vamos para cima nessa. Eu conto com a sua ajuda. Será que você pode me ajudar nessa noite? Eu sou pentecostal, então eu preciso de uns 5 canelas de fogo perdido aí. Tem aí? Tem uns reteté de ovo aí. Eu sou pastor de evangelismo na minha igreja local. Eu falo que é muito importante a gente ter uma igreja local. Amém? Não dá pra gente viver de YouTube ou viver de passeio. Nós todos precisamos ser discipulados, confrontados, para que possamos crescer. Irmãos, quando eu estava meditando a palavra para o dia de hoje, para essa manhã, ainda mais com um tema tão pertinente, né, que é a inconformidade. Ali meditando, eu fui falando com Deus, falando: Deus, o que o Senhor gostaria que eu ministrasse para uma geração tão bonita? Olha que elogio que eu dei para você agora, ó. Quem é bonito assim, dá um glória a Deus, fala. O irmão que não é bonito falou assim: agora eu sou, alguém me valoriza, não é só a minha mãe, não é verdade? E Deus começou a falar comigo sobre o próprio tema, né, que é da conferência, que é inconformados. Eu quero usar muito essa palavra inconformados, mas também quero muito usar a palavra improváveis. Vira para o teu vizinho e fala assim: ó, você é um improvável. Sabe, quando a gente fala sobre improváveis, eu me lembro de uma história muito legal, que é a história que fica em 1 Samuel, capítulo 22, de verso número 1. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, o verso é o número 1. Quem achou, fala assim: eu achei. Quem não achou, fala assim: socorro, Deus. Eu sinto muito por você, viu? 1 Samuel, capítulo 22, verso de número 1, diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Eu vou repetir aqui esse texto que é muito interessante. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar. Chegaram pessoas ali aflitas. Olha que interessante que fala assim, ó, endividadas. Meu Deus do céu.
corintianas, não, brincadeira, endividadas, pessoas descontentes. E aí acaba de o texto dizendo assim, versículo 2 ainda termina falando: Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Uau! Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço porque num sábado às 9h44 da manhã, aliás bem antes, há uma geração inconformada nesse lugar. É muito doido pensar, Jesus, que é só o Senhor mesmo para despertar uma juventude a acordar tão cedo, de repente vir de longe, só para tocar uma vez mais, aleluia, só para cheirar o Senhor uma vez mais, só para sentir o Senhor. Senhor, Tu és soberano demais. Ambientes não conseguem proporcionar isso, festas não conseguem gerar isso, até mesmo pessoas não conseguem gerar isso, mas existe o Espírito Santo que vem, que desce e fala: vem me encontrar, e nós com sede gritamos: eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, e de manhã eu me achego e falo: eis-me aqui, Jesus. Às 9h45 da manhã nós dissemos: queremos a Ti, queremos o Teu fogo, e nessa manhã nós clamamos cura, maravilhas, prodígios, sinais. Nós somos a geração que acredita. Nós não vamos reter os milagres, nós vamos continuar, nós vamos além. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Eis uma geração aqui, envia-nos. Estamos aqui, ó Pai. Nós acreditamos na palavra, nós entendemos que ela é inerrante, ela não falha, ela é afiada, ela é tudo, ela é o bem mais precioso que o Seu Filho Jesus nos deu. Nós somos apaixonados pelas Escrituras, e nós temos ela como verdade em nossa vida. Então nessa manhã nós Te pedimos: fale ao nosso coração, e eu Te peço uma vez mais, Jesus, usa-me, apesar de mim, em nome de Jesus, amém, amém. Você viu que numa oração eu já quis sair voando, né? Então, se prepara que o Batista vai falar assim: meu Deus do céu. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre um tempo de vulnerabilidade, de transição e de fuga na vida de Davi. Quantos conhecem essa história assim? Levanta a mão, uma história muito conhecida. Davi está fugindo ali de Saul, que tinha ficado ali enciumado pela naturalidade de Davi. Agora então Davi se esconde dentro de uma caverna. Eu sempre falo que existe um antes e um depois da caverna de Adulão. Eu falo que esse texto, eu falo que é o entre a coroação e entre a unção. Davi ainda não tinha sido, vamos falar assim, fisicamente ordenado rei para as pessoas, mas Deus já tinha dado ali uma unção para ele. E eu acho interessante porque é num tempo de vulnerabilidade que Davi está passando, é um tempo onde ele está enfrentando algo interno. Eu não sei você, mas eu tive as maiores experiências com Deus na minha vida em um tempo de vulnerabilidade. Quantos se identificam com isso assim? Levanta a mão, deixa eu te ver. Olha só, foi num tempo de vulnerabilidade que, quando ainda pequeno, eu lembro que, não sei se você conhece um pouquinho da minha história, eu vou só pincelar essa partezinha, não quero me estender em cima disso, mas foi num tempo de vulnerabilidade, quando ainda pequeno, meu pai me privou de muitas coisas, né? Eu fui morar com a minha mãe após eles se separarem, mas num período ali eu cheguei na casa do meu pai só para pegar um brinquedo ou alguma coisa. Eu tinha ali meus 8 anos de idade, ou 9 mais ou menos. Eu lembro que eu cheguei naquela casa e quando eu entrei, meu pai me pegou pelo braço, olhou nos meus olhos e disse: daqui você não sai nunca mais. Em tons de ameaça, e também eu sabia que ele andava armado e muitas coisas. Meu pai, se você não sabe, infelizmente ele foi ali um usuário de droga, uma pessoa que agredia muito a minha mãe, não só fisicamente, mas também com palavras ali de baixo calão. Eu falo que uma palavra de baixo calão, ela dói às vezes muito mais que uma agressão física. Por quê? Porque uma mulher que só queria se sentir amada e desejada pelo seu marido, ao qual ela entregou o seu coração, agora tinha que ouvir
ouvi que ela era feia, que ela não podia. E sabe por que eu falo sobre relacionamento e casamento hoje na internet? Diante de tudo que eu vi, eu tomei uma decisão. Eu fiquei inconformado, eu falei, eu não sou rascunho dos meus pais. Eu posso fazer diferente, eu posso ir para um caminho diferente, eu posso ir para uma rota diferente. Eu não preciso ir. A questão é que tem muita gente que acaba copiando as coisas ruins dos antepassados. Para com isso. Seu pai foi um grosseiro, você não precisa ser um grosseiro. Sua mãe foi uma grosseira, você não precisa ir pelo mesmo caminho. Talvez você casado está pensando em divorciar, quando na verdade os seus pais também. Ei, não, Deus está mudando tudo, Deus está fazendo nova. O que passou, você pega o que é bom, mas Deus faz nova todas as coisas. Será que você pode dizer amém por isso? Eu não preciso ir pelo mesmo caminho. Mas eu lembro então que nesse processo que ele ali me prendeu, eu tive uma experiência muito radical com Deus, porque eu lembro que eu fui morar no centro da cidade de Campinas. Quantos já foram para Campinas aqui? Eu gosto de gente de ser bem dinâmico. E aí eu lembro que meu pai me privou dentro de um apartamento, para não falar trancou. Eu lembro que naquele apartamento tinha falta de água, de banho, enfim, não tinha comida direito. Eu lembro que eu ficava olhando daquela janela, do 6º andar, porque na frente tinha um McDonald's e um Habib's. Eu tinha muita vontade de comer um Big Mac, mas mais do que comer o Big Mac, eu queria ter a sensação do que é comer um Big Mac com um pai. Eu via aquele pai e aquele filho, talvez naquele restaurante, e aí eu olhava para trás, em um ambiente muito triste, e muita calamidade, eu ficava muito magoado. Eu lembro que ao passar do tempo, uma vez então eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, meu pai é isso, ele faz tantas coisas comigo. Minha mãe enfrentou meu pai e de repente nós fomos parar na frente daquele prédio onde a gente morava. Ali pequeno, com os meus 11 anos nessa faixa mais ou menos, 11, 12 anos, meu pai desce. Ele olha nos meus olhos, olha então nos olhos da minha mãe e diz, eu queimei todas as roupas do Eric, e também queimei todos os seus documentos, e se vocês cobrarem pensão, eu mato todos vocês. Como enxergar em Deus um pai, o próprio pai biológico, te ameaça de morte. Foi louco porque o sentimento que eu tive diante de uma ameaça, eu vou falar muito sobre ameaça também nessa manhã. O sentimento que eu tive debaixo de uma ameaça foi alegria. Como assim, Eric? Porque pela primeira vez em muito tempo eu pude sentir a alegria do que é ser livre. A palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que olha que interessante, foi nesse tempo de vulnerabilidade que onde eu senti essa alegria, que eu também tive uma das maiores experiências, se não a primeira da minha vida. Ao chegar na casa da minha mãe, talvez ali na primeira ou algumas semanas depois, não vou lembrar com exatidão, mas eu lembro que eu fui dormir. E além de dormindo, eu tive um sonho, onde eu não via nada, só uma tela preta, toda preta. E é engraçado porque quando eu era pequeno, eu não sei você é pequeno ainda, não sei, mas talvez quando eu era pequeno, Deus tinha a voz do Cid Moreira. Eu não sei para você, mas para mim, Deus tinha a voz do Cid Moreira. Eu tinha a impressão de que Deus ia falar comigo sempre com uma voz muito grossa. Eu lembro que dormindo, então, eu só ouvi uma voz, que era do Cid Moreira, obviamente, falando assim para mim, Salmos 4:3. Falei, cê é louco, não compensa, né? Eu falei, que é isso? Que som é esse? E ali eu ouvia, Salmos 4:3, Salmos 4:3. Aí, eu acordei assim, falei, mãe, o que foi, menino? Falei, mãe, tem uma Bíblia aí? Tipo, com ponto de interrogação. Falei, do Neida, vai, mãe, do Neida. Aí ela, tá ali, ó. Falei, então vamos lá. Fui lá, meus 11, 12 anos de idade, peguei, abri a Bíblia. Me ajuda aqui a achar, mãe. Ela abriu a Bíblia no meio ali, ó. Abriu em Salmos 4, versículo 3, estava escrito. Caramba, eu tô ali, velho, que da hora. Salmos 4, estava escrito. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Olhei para minha mãe estava chorando muito. Eu falei, mãe, por que você está chorando? Não entendi nada. Ela falou, filho, você não entendeu? O pai que você não teve, Deus se apresenta como um pai na sua vida. Eu lembro que aquilo marcou, e foi num processo de vulnerabilidade que eu tive esse encontro com Jesus. Mas também foi num tempo de vulnerabilidade
aonde em 2019 eu vi minha mãe falecer na minha frente. A mesma que me libertou agora estava falecendo na minha frente, cuspindo sangue e chamando o meu nome. E foi nesse tempo de muita dor e de muita luta, ela tinha um câncer chamado triplo negativo, que após eu perceber que ela faleceu, eu falei para Deus, eu não tenho capacidade emocional de ir num velório. Se eu não tinha ido, acho que eu tinha ido em um só quando eu era bem pequenininho, mas eu não conseguiria ver minha mãe num caixão. E eu lembro que quando eu cheguei então, depois de muita insistência, eu fiz um combinado que eu ficaria só do lado de fora. E quando eu cheguei lá do lado de fora daquele velório, Deus sussurrou no meu ouvido, agora não era mais a voz do Cid Moreira, mas a voz mais doce que eu já ouvi na minha vida. E ele me disse assim, Eric, você não está pronto para o que você tem orado? Se você não sabe, eu estava orando para Deus me tornar um valente, um inconformado. Ele falou assim, no velório da minha mãe, você não está pronto para as coisas que você ora? Ou você só me quer na parte boa da vida? Eu falei, Deus, o que você me pede eu não tenho força. Ele falou, então é ali que eu te faço forte, é na sua fraqueza. Eu falei, Deus, e como é que eu vou? Ele falou assim, vai que eu vou contigo. E ali eu pude pregar então o evangelho no velório da minha mãe, para a glória de Cristo. Muitas pessoas reconheceram a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E é interessante que também foi num tempo de vulnerabilidade, que após eu perder minha mãe, eu vi meu pai, aquele que tinha me machucado de algumas formas, estava chorando muito, e Deus falou assim para mim, perdoa seu pai. Passou um ano, não tive coragem, veio a pandemia, 2020, e ali eu não tinha encontrado com ele, mas em setembro de 2020, eu fui ter um encontro com ele, nós fomos viajar, nós voltamos de viagem, olha que interessante, eu liberei perdão para o meu pai, e quem foi curado fui eu. Isso é muito louco. Eu lembro que eu voltei de viagem e alguns dias depois, eu encontrei meu pai morto pelo infarto. Isso 1 ano depois de perder a minha mãe. E foi num tempo de vulnerabilidade que eu pude sentir uma das maiores experiências da minha vida ao pregar o Evangelho de Jesus no velório do meu pai. Olha que interessante. Foi num tempo de vulnerabilidade que eu também tive uma das maiores experiências com Deus, após perder recentemente o meu bebê. Eu falo que é em dias de vulnerabilidade que muitas das vezes o Senhor se revela a nós. Quando eu falar aqui durante essa pregação sobre cavernas, gostaria que paralelamente você fosse ligando caverna a deserto. Porque era exatamente isso que Davi estava enfrentando. Davi estava fugindo ali de Saul, então ele se esconde numa caverna. Caverna essa que de repente poderia se parecer um deserto. Mas como eu disse, eu sempre falo que existe um antes e um depois de Davi na caverna de Adulão. Mas antes eu preciso lembrar com você quem foi Davi. Davi era um menino rejeitado pelo seu pai, porque talvez não tinha estatura, que ficava cuidando das ovelhas malhadas. O rejeitado agora se torna um grande rei, um grande guerreiro e um grande poeta, aquele que escreve muitos salmos. Sabe, irmãos, Davi tinha multifacetas. Sabe, tem gente que é assim, né? Tem multifaceta. Vai tocar, toca bem. Vai cantar, canta bem. Vai dirigir, dirige bem. Eu não sei você, mas eu tenho raiva de gente assim. Me dá raiva essas pessoas. A pessoa pega para fazer algo, ela faz muito bem. Quem conhece gente assim? Pois é, eu conheço. A minha esposa, veja só. Eu, Eric, dirijo de uma forma peculiar. Vamos lá, para não falar que é ruim, eu falo peculiar. E aí eu lembro que estava ali dirigindo e tal, e a gente foi então andar de kart pela primeira vez. Só que a minha esposa, como ela não tem carta de motorista, ela nunca tinha dirigido um carro. Acho que é amém por isso, né? A gente é evangélico, e a gente que não tem carta de motorista, a gente não anda de carro dirigindo, amém? Glória a Deus. Que bom, né? Só bom a gente ser gospel todos os dias da nossa vida, né? Eu lembro então que nós fomos andar de kart, e eu fui o primeiro. E quando eu cheguei naquele kart lá, os meninos estão na guerra aí, irmão, tá tudo bem, viu? Fica apressado, tá tudo tranquilo, sem crise. Nós estávamos no meio do kart ali, e aí eu fui dirigindo primeiro aquele negócio, irmão, eu fui duro.
eu fiquei com tanta dor nos braços, tanta dor nas costas. E assim, chegava um assim, passava a milhão do outro. Tudo bem que eu dirigi com o dono da pista, mas ele passava assim a milhão, aí passava o outro, aí passava o outro. De repente, chegou um menino assim, ó, desse tamanho assim, ó, e ele foi me passando. Eu falei, nem a pau, tiozão, pera aí. Aí eu fui pisando no bagulho lá, vambora. E aí eu, passei um menor lá, né? Aí beleza. Mano, terminei aquele negócio, velho, duro, travado. Aí, cheguei pra Isa, minha esposa, falei, Isa, sabe, tá tudo bem se você perder, faz parte. Eu estava com medo porque ela nunca tinha dirigido nenhum carro, imagina um kart. Eu falei, não, Isa, tá tudo bem, não fica preocupada se não der certo, vai curtir o negócio, e eu vou estar aqui na torcida por você. E o kart é aquilo, né, se você erra alguma coisa, você rodopia. Quem já fez isso aqui, já andou de kart? Levanta assim a mão, olha só. Se você pisar errado, você já gira, não tem o que fazer. Você acelerou demais, passou do ponto, você já vai virar o carro. Eu fiquei tão preocupado dela ficar ali, bater ou alguma coisa. E quando ela foi assim, indo em direção ao kart, eu estava lá na torcida, orando em língua, quase que reverso. Porque eu estava com muito medo, eu falei, ela tem que passar, ela tem que conseguir pelo menos dirigir esse negócio. Aí de repente Isabela pega, entra no kart e começa. Falei, você é louco, doido, é o Toretto no negócio. Aí ela pegou e começou todo mundo a correr. E ela lá em último, porque ela foi a última a sair. Aí eu falei, não, tá tudo bem, irmão. De repente a Belão começa a passar um. Falei, você é louco, doido, ela manda muito. Aí ela passa outro. E ela foi passando, quando ela chegou em segundo lugar, o kart dela passa na minha frente, da torcida assim. Ela pega uma mão no volante, olha pra mim assim lá em cima e faz assim, ó. Tenho raiva de gente que é multifaceta. Vai fazer um negócio, faz muito bem, mano. Aí ela pega, eu vou estudar para construir um negócio aqui, de repente constrói uma casinha de madeira, eu não sei, uns negocinhos que eu fico impressionado. Davi era essa pessoa. Davi atrás das ovelhas malhadas, tocava a harpa como ninguém. Qual era o público de Davi, meus irmãos? As ovelhinhas rejeitadas, as ovelhinhas pintadinhas, ao qual a sociedade rejeita, a qual a sociedade abandona. E Davi fazia tudo com muita excelência, mesmo no anonimato. Ele construía algo internamente. Sabe, tem muita gente que tenta ser definido, talvez pela estação que está. Talvez você vive trabalhando, carregando algum tipo de peso, algum peso espiritual, ou você vive uma jornada intensa. Sabe, Davi mesmo ali, tendo que estar no seu dia a dia, no seu trabalho, talvez o pensamento dele era, eu não sou definido pelo que tem em minhas mãos, mas pelo que eu carrego. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus me chamou para ser, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, e eu vou até o fim por ele. Mesmo quando ninguém me vê, mesmo quando ninguém me enxerga, eu sei em quem eu tenho crido. Meus irmãos, aí de repente chega Samuel, enviado por Deus, pede para que Jessé apresente ali seus 7 filhos. Começa a chegar filho por filho, menos o Davi abandonado lá no pasto. Chega o primeiro filho, estatura de guerreiro, uau, talvez muito parecido com Saul. O segundo filho, cheiro de guerreiro, roupa de guerreiro, uau, talvez muito parecido com Saul. Se você não lembra, Saul tinha errado, pecado, então Deus falou que ia levantar outro. Obviamente a justiça social, as pessoas, elas vão levantar pessoas que têm características de rei. Tanto que quando Jesus se apresenta a João Batista, o povo achava que seria alguém vindo num grande cavalo branco, mas de repente o Batista encontra alguém com um olhar mais doce, que ele já viu, embora a fisionomia não poderia ser tão bonita, talvez queimado de sol, as mãos calejadas de trabalho, ele carregava a doçura em seu olhar, porque ele fere a lógica. Esse é o Jesus que nós cremos. Ele não olha como os homens veem. Aí Samuel então pede para que Jessé apresente, passa um filho, cara de guerreiro, segundo filho, cheiro de guerreiro, terceiro, roupa de guerreiro, e assim até o 7º. Samuel fala, não, ainda não está. Tem mais um? Tem, está lá no pasto. Sério que você quer o Davizinho? Sério.
Deus estava fazendo algo diferente, meus irmãos. Ele estava trocando gente com cara de guerreiro para um menino com um coração de rei. Ele estava trocando gente que parece que é bom demais, talentoso demais, para alguém que era disponível. Ele estava ferindo a lógica, uma vez mais, porque esse é o Deus que nós cremos. Olha que interessante. Davi cresce, começa a se destacar pela sua naturalidade. Ele tinha multifaceta, então ele se destaca. Ele tinha multifaceta, então ele cresce, as pessoas começam a cantar. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Saul fica enciumado, então começa a perseguir Davi. Davi, esse que tinha ali agora uma palavra, uma promessa, começa a ter que correr. Davi corre, e na sua angústia ele se esconde dentro de uma caverna. Olha que loucura. Ele se esconde numa caverna. Eu fico imaginando eu sou um cara que gosta muito de conjecturar. E eu fico imaginando então Davi entrando ali escondido dentro de uma caverna sozinho. Sabe, eu não sei você, mas talvez eu já fiz muito isso. Muitas das vezes diante de uma crise ou diante de um medo, eu me escondia. Talvez você já fez isso. Você estava triste porque alguém machucou você, te deu um fora, sei lá. E em vez de colocar uma música que te animava, você ia lá e colocava a fossa para ouvir. Quem já fez isso assim? Levanta a mão, assume, filho. Vamos lá, eu já fiz, ó. NX0, Fresno, tudo coisa do diabo. Sabe, talvez Davi se esconde numa caverna. Eu fico pensando que talvez parecia com ele mesmo. Essa solidão, essa escuridão da caverna que Davi se escondeu, talvez refletia quem ele era exatamente naquele momento que ele estava vivendo. Em vez talvez de ir para uma outra opção, para uma outra jornada, Davi se esconde. Davi opta por um esconderijo e ficar sozinho. Mas olha que interessante. Eu tenho uma lição, irmão, que eu tiro com isso. E a primeira delas é que a caverna não é o seu fim. Vira para o teu vizinho e fala: a caverna não é o seu fim. Veja, na caverna de Adulão chegaram pessoas endividadas. Fala assim comigo, São Paulo. Não fala isso não. Chegaram pessoas pobres e pessoas simples. Fala assim comigo, pessoas improváveis. Só que é interessante que diante de pessoas improváveis, Davi entende algo muito significativo. Eu estou vendo pessoas improváveis assim como um dia eu fui. Eu estou enxergando pessoas improváveis, pessoas machucadas, endividadas, sozinhas e abandonadas, assim como eu fui um dia. Nessa caverna reflete exatamente pessoas como quem eu já fui, como coisas que eu já passei. Mas é muito louco porque Davi tem que entrar num lugar num lugar de solidão, aonde ele tinha uma palavra. Vamos combinar. Você recebe uma palavra, Davi tinha recebido a palavra de reinado. E é muito difícil você ter uma palavra, você entrar debaixo dela, e quando você entra agora os ventos são contrários. Você fala, como isso? Eu tinha uma palavra, Deus falou para mim que ia dar certo, eu fui debaixo dessa palavra, dessa promessa, mas agora parece que tudo é contra. Saul quer me perseguir, Saul quer me matar, as pessoas estão contra mim. E você fala, será que era de verdade? Será que essa palavra era para mim mesmo? Veja, naquele momento Saul enxerga um bando de endividado, um bando de gente que nada tinha. Parece até o Palmeiras sem mundial. Um bando de nada, um bando de coisa ruim, um bando de coisa de gente que as pessoas rejeitam. Talvez você já se sentiu com esse sentimento de rejeição, um sentimento de que alguém te rejeitou. Sabe, Davi entra naquela caverna e encontra um monte de gente endividada e fala, meu Deus, será que Deus é maluco mesmo? Em vez dele mandar uns caras com cara de guerreiro, com cheiro de guerreiro, está me mandando gente que nem sabe lutar, que nem sabe guerrear. E aí ele vive debaixo de ameaças, ameaça aqui, ameaça ali. Assim como eu disse no inicinho, quando meu pai me ameaçou, ameaças. Entenda, irmão, você descobre que está no caminho certo quando as ameaças chegam. Eu vou repetir isso. Você descobre que está no caminho certo, no caminho que Deus quer, quando as ameaças começam a chegar.
A ameaça trabalha com uma intenção. Pode acontecer ou não. Fala assim comigo. Pode acontecer ou não. Mas a ameaça trabalha com o se. Se você não se dobrar, se você não se prostrar, algo vai acontecer. Ela vive trabalhando com o se, o se, o se. Davi talvez ameaçado ali dentro daquela caverna, e começa a chegar pessoas despreparadas e em tom de ameaça. Saul a todo momento querendo matar ele. Se ele saísse ali na rua, talvez ele morria ao fio da espada. Sempre em tom de ameaça. Mas a grande verdade é que no Evangelho de Cristo, a gente entende que quando a ameaça chega é porque estamos no lugar certo. Por que, Eric? Porque se estamos servindo esse Evangelho para receber algo, nós estamos servindo o Evangelho errado. Eu vou repetir. Se estamos servindo a esse Evangelho para receber algo, estamos servindo errado. Deixa eu te falar uma coisa. Servir na Bíblia, guarda isso no seu coração, é moeda de gratidão e não de troca. Nós servimos porque Cristo já fez tudo por nós. Nós fazemos porque Ele fez primeiro por nós. Olha que doideira, Davi entende exatamente isso. Ele olha o cenário, olha a calamidade, olha a ameaça, olha os endividados e ele entende, aleluia, é possível ver banquete no meio do caos. É possível enxergar palácio, reinado, dentro de uma caverna. Tem que ser muito louco e apaixonado para escrever os Salmos 23. Diante de uma adversidade, era isso que Davi estava passando. Olha o que ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele continua dizendo assim, ó: preparas um banquete para mim. Ele diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tem que ser muito doido, muito apaixonado para entender uma palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Deus está preparando um banquete diante da calamidade, do deserto, da caverna, diante dos seus adversários. Eric, mas isso não soa coaching? Eu digo não, isso soa contentamento. A Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler, que chegaram pessoas descontentes, mas em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo fala: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a viver de forma contente em toda e em qualquer situação. Aqueles que aprendem diante de uma adversidade, diante de uma caverna, diante de um deserto, a enxergar banquetes, são esses que alcançaram o nível hard do contentamento que Cristo pode lhe oferecer. Essas pessoas que alcançam esse nível falam assim: pode vir Saul, pode vir gente má, pode vir até a solidão de uma caverna, pode vir as lágrimas, podem vir os lutos, as perdas, podem vir os velórios, as mortes, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino a respeito da minha vida. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é um nível hard de contentamento.
É um nível hard de pessoas que entenderam, cara, o evangelho não é sobre mim, a caverna não é o meu fim, a caverna me forja, o deserto me forja, a caverna não define quem eu sou, mas ela me prepara para algo. Quem sabe você não está aqui nessa manhã e enfrentou grandes cavernas, grandes desertos, e está talvez no ápice dele. Deixa eu te falar, o deserto ele é fundamental. Jesus no ápice da sua fama, quando João Batista fala, esse é o Filho de Deus, e ali desce uma pomba sobre os seus ombros, no ápice da mídia, no ápice do pop, Jesus pega e vai ficar 40 dias no deserto, aonde qualquer notícia é esquecida, aonde qualquer popularidade cai lá embaixo. O deserto é fundamental para uma caminhada cristã. Veja, talvez se você está vivendo uma vida boa demais, mansa demais, está leve demais, então está faltando deserto na sua vida, está faltando caverna na sua vida, porque existe um antes e um depois em toda caverna. Sei que você pode dizer um amém por isso? Sabe, o mesmo Deus que ungiu Davi no campo, aleluia, permaneceu com ele na caverna. Sabe, meus irmãos, eu queria que você guardasse isso no seu coração. A unção não garante cenário favorável. Talvez você recebeu uma palavra, talvez Deus te prometeu algo, Deus te prometeu um tempo novo. Eu gostaria que você não ficasse olhando a movimentação aqui atrás, mas focasse em mim aqui para a gente poder compartilhar a palavra, por gentileza. A unção não garante cenário favorável. A unção garante presença contínua. Talvez você recebeu uma palavra, você recebeu uma missão, Deus falou, vai filho, e você foi, e os ventos são contrários. A unção nunca vai garantir um cenário favorável. Mas existe uma promessa do Senhor para conosco, para você, jovem. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Eu poderia vir aqui e pregar uma palavra que você vai vencer, que você vai ganhar muito dinheiro, e a palavra mais fofa que teu ego pode ouvir. Mas eu prefiro falar da cruz pesada, que nos forja, que nos molda, mas que nos leva para o centro da vontade de Deus. Esse é o evangelho que eu acredito. E o que passar disso pode chamar de anátema. Sabe, meus irmãos, a unção não vai garantir um cenário favorável, mas sempre vai garantir que Jesus vai estar quentinho e pertinho dentro de nós. Eu não sei você, mas isso basta. Mesmo que venha adversidade diante de tantas perdas, basta saber para mim que Cristo é meu amigo. Mesmo diante de tantas mortes, de tantas cavernas e de tantos desertos, basta para mim saber que Cristo é meu amigo. Tem uma madre muito antiga que disse, se Deus trata assim os seus amigos, não me admiras que tenha tão poucos. Eu não sei qual evangelho talvez você ouviu ou seguiu, ou estava indo atrás. Mas o evangelho que eu conheço é de homem que foi morto de ponta cabeça, pendurado numa cruz após olhar o sacrifício de Cristo e dizer que não é digno de fazer o mesmo. De homem que foi abandonado numa ilha, sozinho, com frio, com fome. De homem que foi morto mas jogado num latão de óleo fervente. De homem que foi envolto a um plástico não, um pano, e jogado ao mar. De um homem como Paulo, que termina a sua história dizendo assim, por favor, Demas me abandonou, eu estou sozinho nessa cadeia, mas tudo que eu preciso agora é de um livro, porque eu estou com vontade de ler, e uma capa, porque eu estou com frio. De Estevão, que mesmo tendo uma desconstrução da sua moral, um homem que era de boa reputação, agora tinha que ouvir que ele era mentiroso, foi apedrejado, mas no apedrejamento houve céus abertos. Meus irmãos, esse é o evangelho mais louco, mas também mais apaixonante que se pode ter. E é esse o despertamento que eu quero gerar no seu coração. Gente inconformada com a situação que está, deixa eu te falar, a caverna não é o seu fim.
Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Eu já estou fechando, mas eu preciso dizer que Davi fez o que Deus fez com ele. E isso é muito forte. Davi fez o que Deus fez com ele. Sabe, talvez você já olhou em pessoas e falou assim: não dá, não pode, essa pessoa não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Fala a verdade, eu já fiz isso. Quantos já olharam para uma pessoa e falaram: parece que não dá mais, cara, já tentei de tudo? Assume. Quem já fez isso assim? Levanta a mão. Eu já fiz. Parece que a gente olha para uma pessoa e fala assim: eu já tentei pregar o evangelho de todas as formas, de todos os jeitos, e parece que essa pessoa ela não quer. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. João capítulo 3, Jesus chega a Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu. Escuta, Nicodemos, ele era PhD em teologia. Veja, Nicodemos, ele era um mestre, ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo e estava sempre no templo aos finais de semana. Aí na calada da noite, Nicodemos encontra Jesus. Por quê? Porque tinha vergonha de ser visto com Jesus de dia. Ele vai e Jesus fala uma frase muito impactante para Nicodemos, uma frase que ele não falou para a mulher samaritana, que tinha ali alguns maridos, uma frase que ele não falou para Zaqueu, que se enriqueceu de forma ilícita, uma frase que ele não falou para Dimas, o ladrão da cruz, uma frase que ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele fecha dizendo: o vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. O que ele está falando? De repente o vento sopra. E ele pega o Saulo, o assassino de crente que você condena, e eu condeno, em Paulo, o maior missionário do Novo Testamento. De repente o vento sopra. E ele pega um pescador de peixes e transforma num pescador de homens. De repente o vento sopra e pega quem? Os endividados da caverna. De repente o vento sopra e pega o teu pai, tua mãe, teu irmão, que você falou não tem mais jeito. Para de tentar fazer do jeito que você quer. Para de tentar advogar no lugar de Cristo. Quando o Espírito Santo vem, é do jeito dele, é conforme ele quer. E quando ele vem, irmãos, é irresistível. Davi fez exatamente o que Deus fez com ele. Ele não olhou a aparência, ele não olhou a estatura, ele olhou o quê? O coração. Ele não olhou o talento. Escuta isso: teu talento não faz Deus te escolher, assim como os teus defeitos não fazem ele te excluir. O Senhor olha disponíveis. Davi olhou para uma caverna e falou: pô, realmente tem o endividado, tem o fraco, tem o pobre, mas aqui está cheio de gente disponível. Então daqui sai os meus valentes. Só que de contrapartida existe aqueles que parece que se converteram e fica com um ar de superioridade. Rapaz, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade com gente que tem esse ar de superioridade. A pessoa se esqueceu da onde Deus tirou ela, do lamaçal de morte, e agora fica: ai, porque eu prego melhor, ai, porque eu canto melhor. Escuta isso, guarde no seu coração. Quando as revelações cessam, o espírito crítico vem. Pode ver, você para de orar, para de buscar, para de jejuar e começa a criticar tudo. Critica a cor da igreja, o pastor, a visão. É você que não tem mais a doçura que o Espírito Santo proporciona. Mas tem gente que tem esse ar de superioridade. Eu cresci ouvindo uma frase: águia tem que andar com águia. Quem já ouviu essa frase? Assim, levanta a mão assim, bem alta. Pois é, Jesus, sendo o maior de todos, não buscou andar com águias. Ele desceu, andou com fraco. Ele andou comigo. Ele andou com você.
Ele andou com pecador, com desprezado, com doente, com rejeitado. Jesus desceu, o rei desceu, lavou os pés dos discípulos, comeu com publicanos, abraçou crianças, curou leprosos, tocou impuro, deu voz às mulheres e aos marginalizados. O próprio Deus desceu e falou: eu não ando com águias, eu ando com aqueles que querem, com aqueles que têm sede, eu ando com os doentes em busca de perdão e de cura. Esse é o Jesus que eu conheço. Irmãos, está na hora e é urgente. Nós precisamos pregar a transformação que Cristo fez em nós. Nós precisamos fazer com os outros aquilo que Deus fez em nós. Não dá mais tempo de crente medíocre, não dá mais tempo de ser só um frequentador de igreja, não dá mais tempo de cumprir escala apenas. O Senhor está chamando uma geração de inconformados. A caverna não me define, a caverna não é o meu fim. Irmãos, a caverna, o deserto, é uma resposta de Deus à injustiça institucional. Veja, enquanto o sistema escolhe Saul, Deus levanta Davi. Enquanto o sistema escolhe com cara de guerreiro, Deus escolhe o pequenino. A caverna é uma crítica silenciosa. A monarquia rejeita o fraco, a caverna acolhe o quebrado. Irmãos, a caverna de Adulão é uma crítica silenciosa à monarquia corrompida. Aleluia, Deus levanta uma liderança paralela, fora do centro de poder. É a justiça de Deus nascendo fora do sistema. Como assim, Eric? É a forma de Deus fazer, diferente do que o sistema achou que era certo. Enquanto o sistema levantava um fariseu chamado Nicodemos, Jesus pegava o quebrado, a mulher com 7 demônios, e a fez ver a ressurreição de Cristo. Enquanto o sistema pegou aquela mulher que tinha muitos pecados, que talvez se prostituía, Deus deu voz e deu uma oportunidade. Enquanto o sistema levanta Saul pela sua fisionomia e pela sua capacidade, Deus levanta você. Deus levanta a mim para tocar uma geração. Sabe, meus irmãos, eu fecho dizendo que a caverna redefine as nossas prioridades. A caverna faz com que a gente pare a agenda. E falo também que a caverna forma improváveis e inconformados. Sabe, a caverna, eu tinha tanta coisa para falar, nem dá mais tempo. Mas olha que interessante. Davi no meio da caverna parou a agenda. Lembra do pai que rejeitou Davi? Agora é o pai que vai até Davi na caverna. É engraçado, né? Que Davi para a agenda para cuidar do pai. Tem muita gente acelerada demais querendo mudar o mundo e não tem a capacidade de cuidar dos seus. Existe uma frase muito conhecida que diz: quem antecipa, eu vou ser maluco o suficiente para mudar essa frase porque eu não concordo com ela. Eu digo: quem se antecipa se ferra. Porque quem quer antecipar a vontade de Deus se ferra. Tem muita gente querendo antecipar quando Deus falou para você não ir, para você não fazer, para você não tentar, e você antecipou e você viu no que deu. Quem se antecipa se ferra. Não existe nada melhor do que viver a vontade perfeita de Deus, no tempo de Deus, no plano de Deus. Para de tentar ir na força do seu braço. Davi olhou assim e falou: olha, chegou ali meu pai, aquele que me definiu pela minha estatura. Deus quer ensinar algo muito louco e que fere a lógica. Chegou o tempo de sermos instrumento de cura naqueles que nos machucaram. Eu vou repetir. Chegou o tempo de sermos instrumentos de cura para aqueles que nos machucaram. Eric, mas como? Eu não consigo, ele me machucou.
Sim, você vai curar ele. Davi entendeu, meu pai chegou, ele me feriu, eu curo você, pai, eu cuido de você. É necessário às vezes parar a agenda, parar tudo o que está fazendo. Por quê? Porque a caverna ou o deserto redefine prioridades. Aleluia. Às vezes o Senhor te levou no deserto só para você olhar para cima. Por quê? Porque no fundo do poço só dá para olhar para cima. Não tem outro lugar, você olha para Cristo. Talvez Deus te colocou exatamente nessa zona para quê? Para você entender que você estava na rota errada. Queria pedir gentileza se tem alguma água, alguma coisa só para eu beber aqui, por favor. Talvez você estava num tempo de deserto, num tempo onde você falava, cara, parece que eu estou sozinho. Não, é Deus arrumando a rota. Será que você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe, eu quero dizer que a caverna forma improváveis. Irmãos, aqueles homens que chegaram endividados, angustiados, quebrados, foram formados por Davi da caverna. Os valentes de Davi não foram achados prontos. Olha para mim, escuta isso. Os valentes de Davi não foram achados prontos, mas a caverna foi um campo de treinamento. Deixa eu te falar, toda caverna, todo deserto não é o seu fim, mas é um passaporte para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será que você pode dizer um amém por isso? Quando chegar o dia mal, você vai falar assim, cara, eu sei que eu estou exatamente aonde o Senhor quer que eu esteja, porque o dia mal me forja para algo novo. O dia mal forja, por quê? Porque Cristo teve dias maus, assim como suou gotas de sangue. A cruz pesada não é isenta, vai chegar a cruz pesada, mas quando ela chegar, vai encontrar filhos apaixonados, que fala, se Cristo morreu pelas pessoas, eu vivo por cada uma delas. Sabe, meus irmãos, eu percebo que tem gente que não quer ser mudado. Isso vai acontecer muitas vezes. Tem pessoas que elas não querem ser mudadas, mano. Elas preferem ficar com o contatinho do diabo. Elas preferem ficar fazendo graça em vez de viver o evangelho. Existem pessoas que não querem. Aí a pessoa vem para contar um testemunho, ela conta o mesmo testemunho de 20 anos atrás. Já viu isso? Ela conta, porque eu levei um tiro na perna. Porque eu levei um soco na barriga, levei 5 tiros na costela. E só conta as desgraças que passou. Deixa eu te falar uma coisa, Saulo foi Saulo, mas construiu a vida como Paulo. Muda, ou vai ser sempre o mesmo? Ou vai ser sempre o mesmo pornográfico de todos os anos e acha que é evangélico? Ou vai ser sempre o mesmo comprador e consumidor de pirataria e acha que está no caminho certo? Eu fico honrado porque Deus não me chamou para confortar o seu ego. Ou vai ser sempre o mesmo apostando na bet, no timinho? Sabe, tu pode ouvir 300 mil pregações, da mais bonita da manhã ou a mais bonita da noite, da tarde. Se tu não mudar, não vai depender do pregador, é de você, meu camarada. É de você, minha filha. Muda. Muda de uma vez por todas. Por que, Eric? Porque Deus quer Abraão e não Abrão. Porque Deus quer Sara e não Sarai. Porque Deus quer Pedro e não Simão. Porque Deus quer Israel e não Jacó. Muda. Muda de uma vez por todas. A caverna não é o seu fim, ela te forja. O deserto não te define, ela te forja. Vai ser sempre o mesmo que fica traindo a esposa. Não tem caráter, princípio. Cara, eu não estou colocando sobre você um peso de santidade, porque eu também estou aprendendo a caminhar, estamos todos no mesmo lugar, mas o que eu quero gerar no teu coração é nojo do pecado. Eu não estou falando que você vai parar de pecar, infelizmente, mas nós lutamos contra, nós temos nojo do pecado.
Todos os dias eu peco, eu caio, eu me jogo, eu me quebro, eu falo: Jesus, me perdoa, eu sou isso, eu fiz isso, mas aqui está o meu coração, cara, eu estou aqui, ó, esse é quem eu sou, mas muda o meu comportamento, muda a minha filosofia de vida, muda o meu jeito, muda meu toque, muda meu olhar, muda a minha vida de uma vez por todas, muda o meu caráter, transforma o meu caráter, muda, vira para o teu vizinho e fala assim, ó, muda. Sabe, talvez você está aqui nessa manhã e fala assim: cara, esse negócio não é para mim. Eu só vou falar uma coisa para você: cuidado. Você pode estar sentado ao lado de alguém que vai marcar essa geração. Porque não é como o sistema vê, é como Deus enxerga. E Ele vai no pasto buscar o pequenino. Nas cavernas da vida, pescadores se tornaram colunas da igreja. Nas cavernas da vida, uma mulher que tinha 7 demônios foi a primeira testemunha da ressurreição. Um traidor como Pedro virou pregador para multidões. O reino de Deus é esse. Caverna que forma valente, mesa que recebe quebrados, e cruz que transforma condenados em filhos. Esse é o reino de Jesus. Eu fecho dizendo que o mais interessante de tudo é quando Samuel olha para Jessé e percebe que o filho principal ali, entre aspas, não estava lá. Ele fala assim, ó: nós não vamos comer, nós não nos assentamos a essa mesa, enquanto aquele lá do pasto não chegar até aqui. Escuta, pessoas podem te rejeitar, lugares podem te definir, ambientes podem tentar te frustrar, mas Deus está te vendo. E Ele está te forjando, e se necessário, Ele para a correria, Ele para a programação, Ele para a injustiça institucional para falar: o meu filho precisa se assentar à mesa, a minha filha tem lugar na mesa para ela. A caverna não define ela, a caverna acolhe os quebrados, o deserto acolhe os quebrados, tem lugar na mesa. E eu vim nessa manhã para te dizer, talvez você está passando um vale, uma dificuldade, uma transição, um deserto, uma caverna, e eu falo exatamente lá que Deus vai acolher você, e necessário vai te quebrar, se necessário a mão do oleiro, conforme fala em Jeremias, vai refazer o seu vaso de barro, mas é certo que se há a mão do oleiro, há um vaso perfeito. Se há a mão do oleiro, então há uma coisa boa vindo aí. O deserto não define quem você é. Quem sabe você não está aqui e pessoas te magoaram e você tomou uma decisão a partir dessa mágoa. Quem sabe seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou, e quem sabe até mesmo em seu ventre, no ventre da sua mãe, houve uma rejeição ao seu respeito. Eu quero te dizer que se você for rejeitado no ventre da sua mãe, Deus te aceitou antes de você chegar lá. Você é completamente amado, completamente amada. Deus está formando uma geração de inconformados. O texto termina depois que Davi está prestes a morrer. Ele diz que esses mesmos homens da caverna agora se tornam seus valentes. Ei, Deus está falando assim, ó: caminha com gente que quer algo bom, caminha com gente que quer algo novo, caminha com gente improvável. Deixa eu te falar uma coisa, existe um antes e um depois de toda a caverna. Eu te falo, se você não passou, não tenha medo dela, porque quando ela chegar, é lá que você vai sair para um novo nível na sua vida. Se coloque em pé no seu lugar. Escuta, queria que você fechasse seus olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro. Quem sabe você não chegou nessa manhã com pensamento em desistir, cansado, ou talvez até mesmo enfrentando um deserto na sua vida. Quem sabe você não chegou aqui e falou: cara, eu vou tentar
pela última vez. Quem sabe você não passou recentemente por algo do tipo, um lugar que te confrontou, um lugar que gerou conflitos dentro de você. Eu não sei, mas eu estou aqui para te dizer, Deus está fazendo nova todas as coisas. Hoje é um dia inteiro de transformação na sua vida. Hoje é um dia inteiro onde Deus vai pegar na tua mão e falar assim: filho, vem por aqui, do meu jeito é melhor, o meu caminho é melhor. Você não é definido pelo que as pessoas falaram a seu respeito, ou pelo que a situação, a estação falou. Você é definido por que eu falo ao teu respeito. O que Ele tem a teu respeito é palavras de paz e não de guerra, palavras de amor e não de caos. Não estamos isentos das dificuldades, mas seremos encontrados como apaixonados diante das dificuldades. Bill Johnson, ao perder sua esposa por câncer, o pastor da Bethel, perdeu sua esposa por câncer, na semana seguinte estava pregando o evangelho na igreja. Chegaram para Bill e falaram: Bill, como você faz para ser tão forte? Ele disse: não, eu não procuro ser forte, eu procuro ser fiel o tempo todo. Com seus olhos fechados, você entendeu? Eric, é para mim essa palavra. Eu preciso de uma revolução interna. Eu preciso de um conformismo interno. Eu preciso chacoalhar aqui dentro, porque eu entendi, cara, que não está legal. Eu quero tomar uma decisão nova na minha vida de me posicionar. Estão todos de olhos fechados. Se você entendeu que essa palavra é para você, filho, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Pode levantar isso, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Estou vendo várias mãos levantadas, pode levantar isso. Você que levantou a sua mão, eu queria que você desse um passo à frente, vem para cá, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você rapidamente. Pode vir, eu queria que a banda me acompanhasse nesse momento, para a gente poder orar pelas pessoas. Pode vir. Sai do seu lugar, isso, pode vir, olha só. Quantos valentes, sabe o que eu estou vendo aqui? Vários valentes, vários guerreiros, várias pessoas falando assim: eu não aceito o lugar que eu estou, mas eu sei que eu vou sair de uma forma diferente desse lugar. Eu sei que eu vou sair dessa caverna, desse deserto de uma forma diferente. Deus está transformando, Deus está movimentando. Pode vir, se existem mais pessoas, esse é o momento, pode sair do seu lugar. Vem para cá, filho, vem para cá, filha. Como eu entendo no texto, tem lugar na mesa para você, aleluia. Tem lugar na mesa separado, especial para você. Aleluia, aleluia. Sabe, você está aqui na frente. Queria que você fechasse seus olhos. Olha, aliás, antes de fechar seus olhos, dá uma olhadinha ao seu redor. Olha só quanta gente está do seu lado. Olha só, olha quantos guerreiros veio com você aqui. Você não está sozinho. Essa é a igreja. Sabe o que eu estou vendo aqui? Ah, não, você vem comigo nessa agora. Eu estou vendo uma caverna e eu estou vendo várias pessoas com os seus problemas, mas eu estou vendo um monte de gente sendo conhecida como os valentes do Senhor. A partir daqui, Deus está movimentando, gerando, dando vida ao perdido. Deus conta com você nessa manhã. Você está aqui nessa manhã? E antes de eu fazer uma oração específica, eu quero só orar por você que está afastado dos caminhos de Jesus, ou que nunca reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Seja você que está aqui na frente ou lá no fundo. Uma dessas duas opções: Érico, eu estou afastado, eu estou tão distante. Mesmo dentro da igreja parece que eu estou tão distante, eu estou tão sozinho. Ou talvez você nunca reconheceu Jesus, e nessa manhã você quer tomar essa decisão. Seja para você que está afastado, ou para você que quer um novo começo com Jesus. Queria que você fechasse seus olhos em respeito ao seu irmão. Se você entendeu essa palavra, e você é essa pessoa que quer um novo começo, seja aqui na frente ou lá no fundo. Levanta a sua mão bem alto. Eu quero te ver. Isso, pode levantar sua mão. Isso. Estou vendo uma mão, estou vendo outra mão, estou vendo outra mão, estou vendo outra mão. Levanta assim a sua mão bem alto. Eu quero te ver lá no fundo. Estou vendo a sua mão. Levanta. Bem alto. Eu quero te enxergar. Você não está entendendo? Está tendo uma festa absurda lá no céu. Estou vendo a sua mão. Está tendo uma festa. É uma manhã de novos começos nesse lugar. Aleluia. Sabe que você que está aqui na frente, queria que você colocasse a mão no seu coração agora e dissesse assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Esse sou eu. Isso é o que eu tenho a oferecer. Esses são os meus pecados. E eu peço perdão
por cada um deles. Jesus, me torna um inconformado. Jesus, me torna o seu valente. O deserto não me define. As dificuldades não me definem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nessa manhã, eu quero que todos repitam agora. Nessa manhã, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Diante disso, eu declaro publicamente Jesus Cristo como meu suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim: eu que estava afastado dos teus caminhos, hoje volto arrependido e pronto para uma nova história. Em nome de Jesus, amém, amém. Escuta aqui, para a gente fechar. Você que está aqui na frente, olha bem nos meus olhos aqui. Você precisa guardar muito forte isso no seu coração. A unção não garante cenário favorável, mas garante que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Então entenda, diante disso eu falo, o caminho para o propósito não é arrepio. O caminho para o propósito não são só lágrimas aos olhos, embora necessário. O caminho para o propósito não é só um joelho dobrado, embora necessário. O caminho para o propósito não é só um tei, um yes, um fire que você dá. Não, isso aí é bom, mas não é isso. O caminho para o propósito não é o quanto você se sente arrepiado com um fundinho de fundo, ou o quanto isso te toca, o quanto isso te move. O caminho para o propósito é e sempre será obediência. Então você pode vir aqui, você pode vir à frente, você pode escutar tudo isso e tantas outras palavras maravilhosas que vão vir, se você não manter essa vida de obediência, dizendo: Jesus, eu sou fiel até o fim, até o último dia da minha vida, mesmo diante da morte, do caos, da perda. Cara, se ele encontrar um fiel, ele encontra um amigo. Eu não sei você. Eu quero ser amigo de Deus. Muito. Muito, cara. Não definido pelo que o sistema define como certo, mas porque Jesus fala ao meu respeito. Sabe, você está aqui, ó, olha para o lado de novo rapidinho, olha assim, ó. Você está do lado de gente que quer caminhar junto. Salmo 133, verso 1 diz: quão bom e agradável quando os irmãos estão em comunhão. Aí o final do texto diz assim: porque ali o Senhor ordena a sua bênção. O que significa isso? Existem certas bênçãos que Deus só derrama na comunhão. Não existe evangelho sem igreja, irmão. É fundamental a gente estar junto. É fundamental você participar do corpo de Cristo. Posso te falar uma coisa? Atrás de você existe uma igreja que quer te abraçar, que quer andar com você, que quer estar perto. Uma igreja que te ama, uma igreja que cuida e que zela pela sua vida. Você não é definido pelo que passou. Existe uma igreja para te abraçar, para cheirar você, para dar risada, para brincar, para confrontar. Isso é igreja. Igreja é plural, são pessoas. Não se faz um singular. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tenta caminhar sozinho. Aquela nuvem que você um dia ouviu falar, existe uma nuvem do tamanho da mão de homem. Ela não parou sobre uma pessoa, ela parou sobre um coletivo, ela parou sobre uma igreja.
existe uma nuvem sobre esse lugar, aleluia, 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 existe uma nuvem sobre essa casa agora, aleluia, aleluia, existe um novo tempo, uma nova estação, existe uma nova unção. Deus está pegando pessoas e conectando, pessoas vão se conectar com pessoas de ponta a ponta, e vão formar valentes, aleluia, pessoas vão se conectar de pessoas de ponta a ponta, e vão gerar inconformados, aleluia. Nessa manhã, nasce um novo tempo sobre a sua vida, e quando eu contar até 3, eu quero que você olhe para trás, para você ver a igreja que quer te abraçar, e você, igreja, no fundo, você vai dar uma salva de palmas, um abraço, e nós vamos terminar isso aqui com festa. Número 1, tem lugar na mesa para você. Número 2, a mesa tá um banquete, foi o próprio Pai que fez para você. E número 3, a igreja está aqui para servir você. Olha para trás, essa é sua nova família. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade